Primeiramente, eu queria agradecer a compreensão de vocês, né? Pelo imprevisto eu não pude estar em sala de aula. E aí eu pedi, claro, como atividade, que vocês pudessem de alguma forma projetar o que vocês já estão rascunhando enquanto ideia, mas projetar em formato de wireframe. Eu vou apresentar aqui algumas ferramentas, não importa a ferramenta que você vai utilizar, tá? A ideia é que vocês percebam que, independente da ferramenta, o importante é que vocês entendam o que querem fazer e coloquem esse projeto gráfico primeiramente rascunhado no papel, para depois, de alguma forma, transformar ele num produto. Beleza? Então vamos lá. Aqui no InDesign a gente vai colocar 14.8 por 21 centímetros, que é para criar uma página de e-book. Vamos fazer a mesma coisa no Illustrator, então 14.8 por 21 centímetros. Criar a página, temos a página aqui. E para converter essa página em pixels para eu poder utilizar em ferramentas online, eu vou deixar aqui o link pixelconverter.com, onde você consegue, por exemplo, colocar resolução. Vou botar a maior resolução aqui, colocar 21 centímetros, que é a nossa altura do e-book do exemplo que eu estou fazendo aqui, clicar em converter. E ele me apresenta que 21 centímetros tem 2.480 pixels. Eu vou utilizar o Figma como exemplo para poder transformar essa página também, tá? Aqui eu já fiz uma página com as medidas que eu anotei ali daquele conversor. Essa página deveria ter 1748 por 2480, mas eu coloquei aqui aproximadamente só para a gente ilustrar. Coloquei ela aqui numa cor cinza para ela se destacar. Posso colocar roxo também, se for o caso, tá? A ideia é que vocês vejam como ela tem essa separação aqui do fundo. Funciona da mesma forma em todas as aplicações, tá? Em todas as aplicações elas funcionam da mesma forma. Qual é a diferença, né, desse material? Eu fiz um teste aqui anteriormente, já tenho um e-book pronto aqui, tá? E vou fazer essa gravação, como que eu projetei esse wireframe do e-book para mostrar para vocês. Primeiramente, vocês vão perceber que eu tenho um site e o meu site tem algumas peculiaridades, né? O meu conteúdo aqui, ele tem algumas peculiaridades, que são as cores verde, branco e preto, e a formatação bem simples, bem clean. E é o que eu quero trazer aqui para o meu wireframe. Se eu for fazer isso, por exemplo, no e-book que eu vou usar lá no InDesign, no Illustrator ou aqui no Figma, eles têm a mesma proposta, tá? Vamos lá. Vou vir primeiro aqui no Figma, então, para a gente rascunhar o que eu preciso. Então eu tenho aqui a página, né? Eu vou construir algumas outras páginas, Ctrl C, Ctrl V, ele me dá mais algumas páginas. Essas páginas eu vou colocar elas para baixo aqui para eu separar o que cada uma faz, tá? Então só deixa eu colocar aqui, separar o que cada uma faz. Opa! Eu preciso de uma página que seja capa, então a capa eu vou deixar em branco. Mas, para não ficar totalmente em branco, eu vou colocar um texto aqui nesse frame 1. Eu vou pegar um texto aqui nesse frame 1 e vou colocar aqui um texto, uma caixa de texto. Eu vou colocar aqui, Ctrl A, venho aqui no tamanho e coloco um 64, mais 128, título do e-book, beleza. Se eu seguro aqui no botãozinho, eu consigo delimitar a caixinha e aí centralizei aqui, título do e-book. Tá, eu também preciso que tenha aqui no final o arroba, não com caixa alta, né? O arroba doutor arquétipo, né? Que é a lógica do meu conteúdo aqui. Vou botar aqui um 12. Opa, seleciono e coloco aqui fonte 10. Não, muito pequeno. Fonte 12, muito pequeno para esse. Fonte 20. Tá bom, fonte 20. Clico fora e, ó, também fonte 20 e eu venho aqui e alinho lá no centro, né? Alinho ele ao centro do meu conteúdo. Beleza. Então vem aqui e tá centralizado e tá aqui. Preciso de alguns ícones, então vou trazer uns ícones para cá. Estou com os ícones aqui, já o meu nome e o logo da minha empresa, e eu só vou reduzir o logo da minha empresa para caber aqui em cima do arroba doutor arquétipo. Beleza, tá aqui. Vou centralizar também e tem um afastamento. Então eu tenho o título, tenho aqui o arroba da minha empresa e tenho o ícone, onde é que vai o ícone. Só que se eu não tenho o ícone ainda, o que eu posso fazer, né? Deixa eu só extrair ele daqui e jogar ele lá de novo. Se eu não tenho o ícone ainda, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma caixinha, vou criar uma caixinha onde vai o ícone, que é o caso de vocês. Da mesma forma, eu vou criar uma caixinha aqui, onde vai o título do autor. Ó, vai mais ou menos aqui. Então eu tenho o título, o ícone e o título do autor. Beleza. Isso aqui tudo eu vou replicar numa contracapa. Ó, vou replicar numa contracapa. Só vou mudar as cores, porque eu quero que na contracapa tenha outras cores.
e talvez não tenha o ícone, enfim, fiz aqui. Fechou. Aqui eu nomeio, eu tenho capa, contra capa. Opa, contra capa. Beleza. Vamos para a terceira página, né? A terceira página eu posso colocar, já ir direto ao assunto, ou posso colocar uma epígrafe, por exemplo. Vou pegar esse título aqui, seguro o Alt e eu colo ele para o outro lado. Perceba que ainda não estou nem propriamente criando o grid, tá? Só estou trabalhando com base no olhômetro aqui. Mas o que é o interessante? Eu já posso definir o grid, ó. Vou deixar o grid aqui para 185, para que eu não tenha Tô no olhômetro também, tá, pessoal? Aqui, ó, 185 e 1539, não. 1557. Não vai poder extrapolar essas duas margens aqui. 185, 1557. Beleza. E também quero, na mesma proporção, que não extrapole essas medidas aqui, ó. Se não é para extrapolar essas medidas, percebam que aqui já extrapolou, né? Vou alterar lá também, volto aqui e vejo aqui está em 2297, trago para cá também aqui 2297 para eu poder saber onde é que é essa medida aqui. 2295, 2297. Então, se não é para extrapolar, eu puxo isso aqui para cima para ficar no máximo aqui. Fechou. Ó, páginas internas 2297 e 2297. E aí eu faço as mesmas situações nas demais, né? Ó, beleza, já estou com as minhas 3 medidas prontas, né? 185. Aqui eu não preciso, mas aí qual é a lógica aqui? Vou apagar as outras que eu já tinha feito. E aí, essa aqui eu só vou duplicar. Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Já tenho a medida pronta, já tenho a separação pronta para as próximas, né? Então eu tenho aqui, aonde vem aqui esse, sei lá, uma frase. Deixa eu botar aqui. Beleza. Uma frase aqui só para a gente ilustrar. 32, não, vamos botar aqui uma fonte 40. E aí, eu também vou delimitar que o título não chegue muito próximo da margem. O texto, né, não chega muito próximo da margem. Fechou, tá lá. No início do medo, beleza. Aqui a gente já começa a pensar quais são as imagens que vão ser o capítulo, por exemplo. Então, isso aqui vai ser capítulo. O capítulo vai ter a seguinte, o capítulo vai ser centralizado, né? E eu vou ter também um texto que vai fazer uma explicação sobre o que o capítulo terá. Então, vou botar aqui, texto. Fechou. Tenho aqui o texto desse capítulo. Vou usar a mesma lógica, não pode ultrapassar aqui. Deixa eu ver onde é que tá. Tá em 2223. Tá em 2223. Então, a minha caixa, ela não pode ultrapassar o 2223 e ela não pode, quando tiver o capítulo, ela não pode ultrapassar essa medida aqui também que eu vou colocar aqui, ó, que é o 643. Pronto. Estou criando a página que tem um capítulo, que vai ter a explicação do capítulo e vai ter a página do capítulo ali. Beleza. Só que qual é a lógica aqui? Eu já posso ir incluindo os ícones e aí a gente volta para esse meu novo amiguinho aqui, ó. Eu vou colocar esse meu novo amiguinho aqui nessa configuração aqui, ó. Opa, cadê? Aqui, centralizado aqui. Beleza. No olhômetro, né? E vou criar aqui uma espécie de... para colocar a página, né? Então, vamos vir aqui e vamos criar um retângulo. Mais ou menos nessa altura aqui. Vamos vir aqui nas bordas do retângulo e vamos colocar aqui... Deixa eu ver aqui. Peraí, tá aqui um 25. Não é essa que eu quero. Não é esse que eu quero. Aqui, ó. De baixo, esse aqui de baixo, vamos botar um 25. E esse outro aqui, desse outro lado, vamos botar 25 também. Beleza. Eu tenho já um marcadorzinho de página aqui, onde eu vou colocar o número, né? Então, vou puxar aqui também um texto aqui dentro. Ó, um texto aqui dentro. Para eu colocar o número. Eu estou com fonte 128. Vou botar a fonte 15. E aqui eu vou botar um 00. Um 00. Tá, botei um 00. Fechou. Perceba o seguinte, né? Deixa eu só aumentar a fonte ali. Vocês ainda não estão conseguindo ver muito, mas ficou muito grande. Então, 32. Fechou. Vocês ainda não estão vendo o número, né? Eu vou centralizar aqui e vou centralizar o texto. Beleza, agora está aqui no meio. Só que como funciona com páginas, esse texto ele está embaixo do retângulo. Eu preciso jogar o retângulo para baixo aqui dentro desse frame 6, que é essa página que eu estou editando. E agora eu já tenho aqui, né? Ó, centralizado e centralizado. Eu vou dar uma cor para isso, com base nas cores que eu já estou trabalhando. Então, eu tenho aqui um verde
e um preto sobre o verde. Fechou. Já tenho aqui a paginação. É lógico que essa página do capítulo, talvez eu não queira ter a paginação, mas eu já mantive ali. Ó. Então eu tenho aqui centralizado o número com essa folhinha pendurada aqui mostrando o número, né? Esqueci o nome desse ícone. Tem aqui o meu logo, que também é um direcionador para outra página, para você deslizar a outra página. Então toda vez que a pessoa for deslizar, se for impresso, ela vai ver o logo da agência, né? da editora. E aqui eu tenho mais um espaço que eu posso colocar mais alguma coisa, tá? Se for impresso, eu não coloco aqui, eu deixo os 3 centímetros ali para impressão, né? Para não ter só puxar aqui, para não ter esse corte do logo ou o logo ficar dentro do livro ali, né? Entre as páginas, escondido. Mas como aqui vai ser para o digital, eu vou colocar a marca aqui também centralizada para eu não atrapalhar em nada os meus para eu não atrapalhar em nada o meu conteúdo interno aqui. Claro que eu fiz tudo isso aqui no olhômetro, né? Então essa é uma página do capítulo. O que eu consigo fazer, né? Ctrl C, Ctrl V. Eu consigo também projetar uma página para o texto. Então eu retiraria aqui o capítulo, né? E levaria esse texto até aqui a borda. Fechou. Tirar aqui. Ó, e aí eu teria esse Ctrl C aqui, Ctrl V. Lembrando que ele não pode ultrapassar. Ó, ele não pode ultrapassar aquela linha ali, né? Deixa eu ver como é que estamos lá em cima. Estamos lá em cima assim. Fechou. Deixa eu eliminar isso aqui. E aí eu tenho ele dentro do nossa página de texto. Claro que isso aqui é um rascunho, né? Não vai ficar assim, né? E um detalhe que a gente precisa se atentar, tá? Se eu colocar todas as minhas... opa, deixa eu puxar aqui. No caso aqui, essa é uma particularidade do Figma, tá? A gente lê da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, se eu fizer o e-book aqui no Figma e eu deixar nessa formatação como eu estou fazendo, essa aqui vai ser a primeira página a ser exibida, essa a segunda, essa a terceira, essa a quarta, essa a quinta. Então, o que eu sugiro, né? Se todo capítulo que vocês fizerem, vocês criem essa organização assim, ó, joga o capítulo para baixo e dá a continuidade do capítulo na sequência aqui. Senão, o que vai acontecer? Vou puxar mais um capítulo aqui, ó. Eu vou ter capítulo seguido de capítulo, né? E vou ter, deixa eu puxar aqui, ó, mais um frame aqui, mais um frame aqui. Ele vai puxar esse conteúdo. Não, vou botar esse frame lá em cima para mostrar como ele funciona. Primeira, segunda, terceira, quarta página, quinta página, sexta, sétima, oitava, nona, por exemplo. Só para a gente ver mais ou menos como fica. Vamos dar um play? Vamos apresentar isso aqui. Então seria essa lógica aqui, ó. Eu tenho aqui o título do e-book, né? Vou botar para o lado. Tem a contracapa, vou botar para o lado. Tem a epígrafe aqui, vou botar para o lado. E aí eu venho o frame 11 aqui, ó, que é essa página. Depois eu venho para esse capítulo. Então eu venho aqui e, ó, esse capítulo. Depois eu venho para o frame 7, que é esse aqui. E depois eu venho para o frame 9 e depois o frame 10. E por último o frame 8 aqui, né, que está meio bagunçado, mas essa é a lógica. Por quê? Porque é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, se vocês forem fazer no Figma, vocês têm que fazer essa organização aqui para colocar o conteúdo. Claro que aqui eu estou projetando páginas somente com textos, né? Vamos projetar uma página agora que tem a imagem. Então, só para seguir a nossa lógica, aqui eu vou ter um capítulo, né? Deixa eu ver aqui, fechou, deixa eu só organizar aqui, 262 entre as páginas, opa.
262 entre as páginas, fechou. Aqui eu tenho 355 entre as páginas, 262, fechou. Tá. Agora é o seguinte, eu quero que uma página seja uma página de citação de frase, por exemplo, para encerrar os conteúdos. Então, todo início de capítulo, ou antes de cada capítulo, eu vou ter uma frase. Estilo que a gente já conversou sobre Darkside, né? Então, eu vou copiar essa página aqui, para que eu coloque no final de todo o conteúdo, e ela vai ter uma outra cor. Então, ela vai ser, por exemplo, né? Deixa eu clicar aqui, ela vai ser, no meu caso aqui, verde. E esse conteúdo aqui, a gente ainda não está falando de fontes, tá? A gente está falando só do wireframe como um todo, tá? Esse conteúdo aqui, eu não quero que tenha essa fonte Inter aqui. Eu quero que ele tenha uma fonte que eu gosto muito, que é a Bebas New. E aí vai ter Beba News e vai ser fonte 128. Beleza. Opa. Vai ser fonte 128 e vai ser sempre centralizada aqui a frase. Pronto. Claro que esse texto aqui está pequeno, eu vou aumentar esse texto para que faça mais sentido aqui esse conteúdo. Pera aí. Ó, fechou. Então vai ser sempre centralizado e vai ser sempre aqui. Então vamos supor que eu queira encerrar esse capítulo aqui, ou antes, né? Deixa eu botar antes aqui até para dar uma ilustração. Encerrei aqui, fechou. Foi um capítulo curtinho, uma frase e tudo mais. Mesma lógica aqui, eu vou fazer para cá e vou puxar para cá e vou, hipoteticamente, esse capítulo foi maior. E aí eu quero encerrar com a frase lá. Para eu fazer essa mescla de conteúdos, digamos assim, né? Eu quero que tenha também, além disso, páginas com imagem. Então, eu vou prever como que vai ser essa página com imagem e vou colocar ela agora. Quer ver? Deixa eu puxar uma página dessa. A página com imagem, eu quero que tenha a numeração e tudo mais. Então, vou copiar. Vou clicar aqui, seguro o Alt. Vou copiar uma página dessa, vou tirar o texto, né? Eu não quero que tenha as mesmas dimensões em termos de texto, apenas as margens elas precisam ser respeitadas, mas eu quero que a minha página, por exemplo, ela tenha uma imagem que ocupe todo esse topo aqui, ó. Então eu vou botar uma outra cor aqui só para a gente ilustrar qual é a cor da imagem. Beleza, eu quero que a minha imagem ocupe todo esse topo aqui. Só que quando ela ocupar todo esse topo aqui, eu não preciso que ela tenha... Eu estou no frame 17, né? Vou jogar esse retângulo lá para o frame 17 aqui. Cadê o frame 17? Tá aqui, ó. Vou jogar para baixo do retângulo 3, que é o verdinho ali com o número, e para baixo do número. Então o número vai aparecer. E o logo do Reginaldo vai aparecer também. Vou esconder o logo lá. Eu não quero que apareça o logo, eu só quero que apareça a imagem e que apareça também aqui a nossa numeração, por exemplo. E aí, toda vez que eu for trabalhar com essa imagem aqui, né, que eu quero colocar uma imagem e tudo mais, eu posso puxar da área de trabalho. Vou puxar uma agora. Então eu seguro aqui no quadrado que eu quero, venho aqui no Figma, venho em arquivo, file, né, e troco a imagem. Escolho a imagem, né, e clico aonde eu quero que seja feita essa troca. Beleza, estou com a imagem aqui, clico 2 vezes e aí eu posso fazer algumas alterações nela, né? Eu posso mudar o ângulo da imagem, ó, que eu não quero que mude, quero que mantenha. Eu posso mudar algumas situações na imagem aqui, como cor e tudo mais, que eu não quero que mude, eu quero que mantenha. E eu também posso organizar a imagem aqui, ó. Então, ó, eu posso organizar a imagem dentro da caixinha que eu selecionei.
Então, eu sempre vou ter uma caixinha padrão para a imagem. Essa caixinha padrão, ela vai precisar respeitar esse limite aqui, ó, que é o limite que eu quero que ela respeite, né? Dentro desse processo. Lá eu tenho um título e texto, e aqui eu vou ter que colocar também um espaçamento entre o texto quando eu tiver imagem. E o que eu posso prever? Que eu tenha aqui também, toda vez que eu tiver imagem, eu tenha um espaço para o título. Depois desse espaço para o título, eu vou prever aqui o restante do texto. Então, quando eu tiver imagem, eu só vou ter, Ctrl C aqui, eu só vou ter texto a partir daqui, ó. E ele vai ter que respeitar também, deixa eu puxar aqui, e ele vai ter que respeitar também todo o restante do processo, né? Deixa eu dar um Enter aqui. Deixa eu separar mais um textinho aqui para ficar bonitinho. Fechou. E aí eu puxo aqui também, eu puxo essa caixa para cá. Então, as minhas páginas com imagem, elas vão ter que prever isso aqui, ó. Não vai ser capítulo, vai ser subtítulo, sei lá. Todos os meus subtítulos vão ter isso aqui. Então, eu vou ter o capítulo sendo apresentado. Deixa eu centralizar aqui. Centralizar e centralizar. Fechou. E agora eu centralizo na página. Beleza. Então, toda vez que terminar um capítulo, eu quero uma imagem. Eu quero que essa imagem, o título comece a partir da imagem. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que jogar esse frame para fora. Esse frame para fora aqui. Deixa eu puxar para cá. E eu vou ter que copiar esse frame para cá. Ó, esse é o... Aqui eu estou falando frame, mas é a lógica das páginas, né? E aqui eu puxo outra imagem para cá. Ó. Beleza. 262, 262, fechou. Então, toda a minha página, né, toda a minha formatação do meu livro vai seguir esse padrão, que é um padrão simples, mas que respeita aí, de certa forma, o que eu me propus com esse meu livro. Beleza. Aqui eu já sei que se eu fizer novamente aqui, ó, um preview, ele está organizadinho. Eu vou ter capa contra capa, né, um epígrafe e uma frase. E por aí vai. Eu só não botei a frase aqui. Ó, fechou, agora sim. Tenho a formatação legalzinha aqui desse processo, tá? Vamos dar uma olhada. Preview. Ó, então eu tenho capa contra capa. Beleza. A epígrafe, a frase. Aí eu vou ter capítulo começando. Começou o capítulo, explicou o que o capítulo vai falar. Aí eu vou ter o subtítulo com a imagem em cima. Subtítulo com a imagem em cima. Ó, mostrando, e aí começa o texto. Aí vem textão, tal. Pá, separei uma frase. Novamente um outro capítulo. Separei um capítulo, vem o subtítulo. Ó, novamente, seguindo a lógica lá, todas elas têm paginação, ó. Tirando a frase, todas têm paginação, como a gente previu, né? E eu tenho aqui a minha identidade sendo replicada em tudo, né? Beleza? Vamos ver agora o que a gente faz. Tá, eu tenho aqui, já defini essa lógica. Mas eu quero prever páginas que eu tenha que encerrar elas com imagens, por exemplo. Porque nem todas as páginas elas vão terminar nesse formato aqui. Elas vão terminar com preenchendo o título inteiro, entendeu? Então eu posso pensar em mensagens no fim das páginas. Ou posso pensar em deixar em branco, ou eu posso pensar em colocar uma imagem nessas páginas. Então vou copiar uma página aqui. Deixa eu copiar essa aqui. Peraí, vou colocar para baixo. Fechou. Vou colocar ela para baixo e... Peraí, deixa eu só começar mais um capítulo. 262. Vou começar aqui mais um. Ó, percebo que depois que eu defini o que eu quero, é muito mais fácil, tá? E aí vou puxar essa para cá, porque essa não vai terminar como as outras terminaram. E vou puxar essa para cá. Fechou. Essa aqui eu não preciso mais, posso apagar.
Essa aqui, o que eu vou prever? Eu vou prever que quando não acabe, né, não acabe com deixa eu clicar aqui. Quando não acabe com essa proposta, né, de ir até o final, ó, terminou ali, né, eu tenho que prever o que acontece nessas páginas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar nessas páginas aqui e vou criar também uma previsão de imagem, né? Então, aqui, ó, eu vou ter essa imagem aqui, fechou. Eu quero que essa imagem aqui é o frame 25, eu quero que essa imagem aqui ela tenha também o meu logo aparecendo lá. Então, o logo vai aparecer lá, mesmo que eu tenha a imagem. O que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir essa imagem, eu vou vir aqui no File, novamente, e vou substituir a imagem. E aí eu já escolhi, eu só preciso clicar onde a imagem vai. E a imagem veio para cá. Beleza, ficou no tamanho que eu precisava, fechou. Então, toda vez que eu não tiver um texto que complete, né, eu vou até fazer isso em mais alguns aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, segura o espaço e você consegue mexer aqui para o lado, tá? Eu vou tirar esse frame daqui e eu vou seguro o Alt que ele copia e eu vou fazer como se aqui não tivesse terminado como a gente queria. Só que ao invés de eu ocupar a página toda, eu vou terminar só com aquele pedacinho lá, ó. Beleza. Terminei só com aquele pedacinho. Ainda assim, eu tenho aquela imagem lá com significado e tudo mais, né? Fechou. Tá lá. O ideal é que a gente nunca deixe esse mínimo de palavras ocupando esse espaço, né? Deixando um vazio assim, mas ocupe de alguma forma com o máximo de texto que puder. Que eu também posso prever, quando for assim, eu ter uma imagem maior. Pronto. Para não deixar esses vazios aleatórios, né? O interessante é usar o vazio ao seu favor. Por exemplo, como eu usei aqui na epígrafe, né? Ou como a gente está usando aqui no conteúdo da frase, né? Da frase chavão que a gente utiliza. Beleza, tem aqui 4 capítulos, tem aqui capa, contracapa, eles estão na ordem, né? Eles estão seguindo essa ordem e basicamente é isso, né? A gente pode ter um encerramento. Por exemplo, esse e-book que eu finalizei aqui, né, que eu vou publicar, eu coloquei no final algo sobre mim. E eu previ aqui no índice, né, no conteúdo que virá, ó, então capa, contracapa, epígrafe, né, que a minha epígrafe aqui eu fiz diferente, né, fiz naquele formato de frase chavão e fiz aqui quais são os capítulos que viriam, né, o índice, né. E também coloquei um prefácio. Beleza. Só que lá no final, quando eu coloco aqui no que vai ter de conteúdo, por exemplo, o menos importante aqui é sobre mim. Porque eu quero que as pessoas cheguem lá no final. Se elas gostarem do texto, lá no final é que elas vão procurar por mim e elas vão querer saber mais sobre mim. Então eu não me apresento no começo assim. Eu entro, né, conversando com elas, né, mas eu só deixo para falar de mim no final. Aqui também, como é um e-book, eu coloquei o meu site para fazer essa formatação fazer sentido, eu coloquei da mesma forma aqui, tá? E aí todas as páginas vão ter o site, né? Todas as páginas vão ter o site para poder as pessoas clicarem. Aqui eu deixei uns vazios propositais e incluí umas imagens nos meios das páginas, né? Então, ó, incluí a imagem nos meios das páginas e nos topos quando é uma continuidade, né, ó, para encerrar, sempre encerrando com uma imagenzinha para dar um retoque, né? Claro que aqui eu fiz diferente, mas a pegada é a mesma. Então eu posso pegar essa imagem aqui, essa página aqui, para encerrar. Não estava no mesmo tamanho, então não vai ficar no mesmo tamanho, né? Só para mostrar como que seria aqui a página de encerramento. Fechou. Tá aqui. Estamos com o livro pronto, né? Escrito e pronto. Isso no Figma. Vamos ver como é que fica nos outros que a gente se propôs a fazer? Vamos lá? Vamos para o Illustrator então. O Illustrator é a mesma pegada, né? Eu também consigo construir novas páginas a partir disso.
e usa as mesmas técnicas, né? Vou pegar aqui, vou jogar um texto, né? Esse texto aqui vai ser título do livro, né? A diferença aqui é que é muito mais completo o Illustrator para eu poder trabalhar. Vou botar aqui fonte 72, opa, escolher o título primeiro. Botar aqui fonte 72, fonte 48, fonte 48. Beleza, deixa eu clicar aqui. Fonte 48, tá lá. Tem algumas coisas que eu posso fazer aqui. Alinhar a parte superior, alinhar centro, né? Deixa eu ver aqui. Justificar. Não, fechou. Tá aqui. Alinhar centro. Ctrl Alt C. Não. Essa opção requer selecionar. Ctrl Alt C é no InDesign. Já estou confundindo aqui. Fechou. Tá aqui. E aí eu tenho isso aqui centralizado. Quero criar nova página, né? Eu venho aqui e crio uma nova página a partir dessa prancheta aqui, né? Então vou criar uma nova página nas mesmas proporções, crio uma nova página. E aí vou fazendo a mesma lógica que eu estava fazendo. Vou criar uma nova página, contracapa, tá aqui, apêndice, que eu estou bem no olhômetro, tá? Frase chavão. Mesma lógica. Venho aqui, coloco aqui capítulo e faço a mesma lógica que a gente fez lá. O InDesign é um pouquinho diferente, tá? Por quê? Porque o InDesign é interessante que você crie páginas mestras para poder organizar. Lembra que aqui a gente teve essa lógica que essa será a minha página mestra? Ó. Essa aqui é a página mestra do capítulo. Todo capítulo vai ter essa página de formatação. Todo subtítulo vai ter como página mestra essa formatação. Enfim, né? Seguindo essa lógica, eu criei umas páginas como sendo necessárias para todos os conteúdos. Beleza. Tem o meu wireframe do produto aqui. Vamos para o InDesign ver como é que funciona. O InDesign eu crio páginas, criar nova página. E nesse formato eu não fiz para ser página espelhada, porque a ideia é que seja um e-book e não material impresso. Então eu coloquei aqui, 1, 2, 3, 4. Vamos ver quantas que a gente tem aqui. Eu tenho uma capa, né? Contracapa, epígrafe, chavão. 5, 6, 7, 8. Eu preciso ter 8. Então 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. 1. Né? A 1 nós vamos ter o título. Então eu vou vir aqui, criar a caixinha e puff, título. Novamente, título do livro. Fechou. Título do livro. Tá aqui. Título do livro. Eu venho aqui em propriedades do texto e altero o tamanho para 48. Não. 60. Fechou também aqui. 60. Centralizado. Sempre que eu não mexo. É isso aí, centralizado. Centralizado. Fechou. Tá aqui, título do livro. Agora sim, Ctrl Alt C. E aí eu consigo... eu consigo colocar ele centralizado aqui. Fechou, tá centralizado. Tem o título do livro. Vamos voltar nas páginas lá, né? Aliás, o título do livro ficou na página 7. 8, eu quero jogar lá para a primeira, então eu trago para a primeira aqui, ó. A primeira página agora é o título do livro. Beleza. Eu quero agora, se a gente for olhar lá o que a gente fez, eu quero a contracapa. Ah não, esqueci de colocar ali autor e o ícone, né? E a minha identidade ali. Fechou. Então vamos vir aqui no InDesign. Vamos criar um outro textinho aqui para autor. Um outro textinho para autor. Reginaldo Osnildo. Vou fazer a mesma lógica. Propriedade aqui. Vou centralizar. Ctrl Alt C. Tá lá. E...
e vou centralizar na página. Tá aqui, centralizei na página e coloquei já na medida, né? Medida da margem. O InDesign já traz a margem lá no começo, tá? Eu já coloquei a proposta da margem no começo. Mesma lógica aqui. Opa. Vamos colocar aqui um texto, ou eu faço a mesma lógica de segurar o Alt e ele me traz a cópia do texto aqui que eu trago para baixo. Ó, me trouxe a cópia do texto. A diferença é que aqui eu estou em 12, eu já posso botar aqui 8, né? Que é o que eu quero do meu objeto lá. Fechou? Ó. E aí, uma outra coisa, como eu uso bastante, eu já tenho os ícones na biblioteca, que ele não está abrindo. É que eu estou usando um file diferente. Então eu vou fazer aqui buscar o arquivo aqui. Um detalhe, tá? Para você usar o InDesign e o Illustrator, né, todo o pacote Adobe, eles funcionam por links. Então o que você precisa fazer? Você precisa criar uma pasta na área de trabalho ou em algum lugar. Deixa eu criar uma pasta aqui. Nova pasta layout e-book, por exemplo. Tudo que eu quiser usar, eu preciso colocar nessa pasta. Então, vou colocar a imagem que eu usei lá como exemplo. Vou colocar uma outra imagem aqui que eu usei como exemplo. Cadê? Essa aqui. Eu não tenho o meu ícone aqui, mas eu tenho essa imagem aqui que eu vou usar como exemplo. Fechou. Tá aqui, layout e-book. Por quê? Porque eu preciso que todo esse conteúdo, né, quando eu for trabalhar, ele seja, quando eu abrir o meu InDesign, ele seja encontrável, né? O pacote Adobe precisa encontrar esse meu conteúdo. Então eu vou vir aqui em Ctrl D e vou pegar um material que está lá na área de trabalho. Deixa eu pegar aqui. Área de trabalho, layout e-book. Vou pegar essa imagem aqui, como se fosse meu logo. Ó. E aí eu consigo puxar a imagem para cá. Fechou. A partir do momento que eu puxo para cá, não é a imagem que está aqui, é o link da imagem. Ou seja, o que o InDesign faz? O InDesign vai lá na pasta em que estão os materiais e clica esse link aqui, ó. Cria esse link. Claro que tu podes alterar da maneira que tu quiser. Por que isso é legal em termos do InDesign, né? Porque você consegue, ele cria esse vínculo, né? Ó, tá lá, arquivo inserido, doutorarquétipo.png. Isso é legal porque se você trabalha com o pacote Adobe, você pode ter uma imagem lá no Photoshop vinculada aqui, fazer alterações naquela imagem e ela atualiza automaticamente aqui no InDesign, tá? Então, isso é muito interessante, essa ferramenta é muito interessante por isso, né? Então eu tenho aqui já a capa com o título e o subtítulo e vou jogar para cá, né, para eu poder manter a mesma formatação. Fechou, tá aqui. Capa e contracapa já ok. Epígrafe, então o que eu vou fazer, né? Eu já vou, deixa eu clicar aqui nessa imagem, eu já vou puxar ele para cá, ó. Opa. A minha epígrafe agora vai ser semelhante àquela aqui, ó. Epígrafe. Frase chavão. Ctrl A, né? Tá aqui, frase chavão. E aí eu vou esticar o meu texto para ficar frase chavão, só que eu quero ela, quero ela alinhada à esquerda aqui, ó, frase chavão. Frase chavão, alinhada à esquerda. Fechou. Ctrl Alt C, novamente. E essa é minha frase chavão alinhada à esquerda. Essa frase chavão, eu vou mudar o fundo, né? Então, vou mudar o fundo, vou botar aqui 90DD24, que é o meu verdão, no fundo aqui. Só que para mudar o fundo, eu preciso criar um preenchimento, né? Esse preenchimento aqui é um objeto.
Esse objeto está em camadas, né? Eu posso vir aqui em camadas. Aliás, eu não criei camadas. Não criei camadas. Está aqui, ó, epígrafe. E eu jogo o epígrafe para cima. Fechou. Está aqui a camada. E essa página tem o vínculo, né? Ó, os vínculos que eu criei e as camadas que eu criei. Epígrafe e retângulo. Toda vez que eu criar qualquer tipo de retângulo, enfim, caixas, para colocar os objetos e tudo mais, ele vem para cá. Outra coisa também aqui, ó, que é interessante vocês se atentarem, né? O verdinho ele foi para fora da caixa, ó. Estão vendo? Só que o corte é ali naquela faixa preta ali, ó. Né? Deixa eu dar um Ctrl mais aqui. É nessa faixa preta aqui. Então o retângulo até pode ir para fora, mas eu tenho que cuidar para não deixar o conteúdo, as frases e tudo mais fugirem principalmente das margens de segurança que a gente criou aqui antes e também desse conteúdo ali. Ó, criei já epígrafe. O que mais que a gente criou lá? Fiz a frase chavão e pulei aquela. Capítulo. Vamos projetar o capítulo então. O capítulo eu quero da seguinte forma, né? Vou manter a fonte aqui. Ó, Ctrl Alt. Alt. Ctrl C, Ctrl V, mais fácil. O capítulo eu quero da seguinte forma, eu quero que ele tenha lá o seu textinho, né? Tá lá, texto. E eu também quero que ele tenha essa lógica aqui de ocupar essa página. Ó, fechou. O que é o legal do InDesign, né? Eu vou colocar aqui, ó, eu vou preencher. Cadê aqui? Preencher com texto o espaço reservado. Fechou. Preenchi o texto aqui. Ctrl mais. Tá aqui. Texto, texto, texto. Ó, aqui eu passei. E talvez vocês não estejam vendo, mas opa, deixa eu puxar aqui, copiar mais um negócio aqui para ultrapassar bastante. Essa é uma das vantagens do InDesign, que o pessoal usa ele para diagramação, tá? Porque a partir do momento que eu tenho o wireframe, né, o layout pronto, eu só preciso encaixar os conteúdos. E o que é legal desse encaixar de conteúdos? Que aqui sobrou texto, né? Eu consigo copiar esse texto, ó, tá aqui. Eu posso jogar do lado aqui para ver se eu vou usar ele depois, né? Ou eu já posso trazer para a página seguinte, ó. Ó, posso trazer para a página seguinte. Tá vendo? Ó, fechou. Tá aqui. Ainda sobrou texto. Consigo copiar e trazer para a página seguinte, ó. Pô, fechou. Tá aqui, ó. Agora não sobrou mais texto. Fechou, tá lá. Tá lá o texto, né? Já tem aqui o título e a continuidade do texto. O que a gente precisa agora? A gente precisa do capítulo ali, né? Capítulo, e já fizemos essa página aqui também, do frame 7, né? Eu preciso dessa página aqui que tenha o título e tenha a imagem. Beleza, se tem o título e tem a imagem, o texto eu já tenho aqui. Ó, vou jogar isso aqui para baixo, para a gente ver depois. O título eu tenho aqui, Ctrl C. Vou jogar para cá, depois a gente organiza certinho. E a imagem eu vou fazer da seguinte forma, ó. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui. Eu vou pegar aqui esse quadro de retângulo e vou trazer para cá. Ó. Aqui eu vou ter o quadro de retângulo, que eu vou dar uma corzinha verde, só para a gente saber que aqui eu vou preencher com uma imagem. Beleza? E aí vou fazer a lógica, né? Vou lá buscar um arquivo. Ctrl D. Vou pegar um arquivo dos que eu já tenho aqui, ó. Então, ó, vou pegar esse arquivo aqui e vou trazer para cá. Opa, aqui eu dei o Ctrl D e não arrastei. Trouxe o arquivo para cá. O InDesign todo ele trabalha com caixas. Então, por exemplo, eu criei uma caixa do texto, uma caixa para o título, uma caixa para a imagem, né? Uma caixa de preenchimento ali, como vocês viram aqui em cima, o verde. Beleza, as caixas. Quando eu clico duas vezes nas caixas, eu tenho essas cores que aparecem. Ó. Cliquei uma vez, espera aí. Ó, cliquei duas vezes, eu tenho a imagem toda lá. Vou segurar o Alt. Ó. Ó, o Alt e o Shift. Ó. O Shift, eu tenho a imagem, ó, preenchendo espaço. Beleza.
Agora, se eu clicar 2 vezes, eu consigo fazer isso. E se eu clicar uma vez só, qualquer coisa que eu fizer, eu só estou cortando a caixa e não a imagem. Então, quando é o azul, por exemplo, é relacionada à caixa. E quando é o laranja, né, que é os 2 cliques, é relacionado ao interior da caixa. Ó, ao interior da caixa. Ó. Tá? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para não ficar distorcida a imagem. E aí eu posso, com o interior da caixa, segurar o Shift aqui, ó, eu posso, inclusive, organizar o conteúdo dentro da caixa da melhor forma, sem destruir a imagem. Beleza? Então eu crio aqui a imagem para esse processo aqui, ó. E aqui os textos seguem, né? Claro que aqui eu nem vou formatar muito, porque a gente já fez isso no outro. Tá? Ó. Uma outra coisa que o InDesign ajuda, que eu acabei de visualizar aqui, ó. Eu consigo ter essas setinhas verdes que aparecem do lado direito ali, entre a imagem e o título. Eles mostram que a separação entre as caixas, elas seguem uma simetria, né? Ó, tá bem certinho. No Figma a gente tem essa mesma lógica quando a gente trabalha aqui a questão das imagens, né? Então olha só, as capas aqui, que legal, ó. Também ele tem a mesma pegada, ó. Ele mostra a distância, o alinhamento e tudo mais para a gente organizar os conteúdos. Isso facilita bastante, tá? Então, esqueci alguma coisa? É basicamente isso, tá, pessoal? É basicamente isso. Eu vou fazer um outro conteúdo aqui para vocês sobre o conteúdo da aula passada, né? Isso aqui para vocês rascunharem o wireframe de vocês, vai estar disponível, tá? E novamente eu agradeço a compreensão mesmo, tá? Vocês foram sensacionais. Obrigado. E eu vou colocar aqui também o rascunho do livro que eu fiz aqui no Figma para que vocês possam ver como que eu tirei o conteúdo do meu blog, esse conteúdo aqui, né, as palavras que abrem portas, e eu transformei ele num e-book. Aqui, ó, quer ver? As palavras que abrem portas sobre as fronteiras invisíveis. Ó, eu transformei ele num e-book e vou compartilhar com vocês aqui também. Joia?